Doutor Gessé, algum estudo sobre reincidência do câncer de mama depois de vários anos de cura? A gente vai falar sobre isso, esse monitoramento. Como é que é essa questão do monitoramento? Exatamente, Flávia. Quando a gente tem o diagnóstico de câncer de mama, o tratamento ele é feito. A gente entra numa fase após o tratamento que a gente chama de sobrevivência. Isso é um capítulo muito interessante que é assim colocado em pauta de destaque no Outubro Rosa. Então, após o tratamento, o que eu devo fazer? Em geral, os pacientes, eles, numa mediana, em casos comuns, tudo bem que tem algumas situações individualizadas, eles têm que ser acompanhados. Eu costumo dizer que por guarda compartilhada entre mastologistas e pelo seu mastologista e pelo seu oncologista. Então, os pacientes, eles têm que ser acompanhados, pelo menos a paciente tem que ser vista aí com exames de imagem de mama, pelo menos a cada 6 meses. Sim. Eu diria, pelo menos nos primeiros 5 anos. Isso já no processo de cura, já passou todo o Exatamente. processo. A cada 6 meses é esse monitoramento. A cada 6 meses esse monitoramento. Na verdade, a paciente está sem evidência da doença, a doença não está manifesta, ela já está operada, a paciente não tem doença no corpo visível ou detectável, então ela tem que ficar pelo menos há 5 anos aí sob olhar muito atento entre o oncologista e o mastologista. A partir de 5 anos, uma vez por ano, pelo menos, eu gosto de ver a paciente. Eu sou daquela escola de oncologistas que nunca dá alta. Não dá para relaxar, gente. A questão, minhas amigas, é que se você adoeceu, você perde a paz. Por 5 anos, você fica ali sem paz. Você está curada, mas está com um olho no peixe, outro no gato, não é verdade? É exatamente esse termo. É um no peixe, um no gato. Você está ali, opa, saí dessa, mas será que eu saí mesmo? E aí você fica monitorando a cada 6 meses. É duro isso. Exatamente, exatamente. Na verdade, é uma situação de cuidado, né, de autocuidado. É o que a gente vê de sobrevivência, que é o termo em inglês survivorship. É o grande desafio, é o grande descobrimento. Eu costumo dizer, Flávia, que o câncer de mama ele traz uma oportunidade de autodescobrimento muito grande. Ele vem a te trazer uma grande mensagem: se cuide. Então, você tem um diagnóstico, há uma corrida contra o tempo, realmente, para iniciar o quanto antes o tratamento, se você tem alguma condição de estar inserido com alguma seguradora de saúde, ou se você vai para o SUS, tem que estar atento para ter acesso o quanto antes ao tratamento. A partir do momento que você entra numa fase em que o tratamento termina, é a fase de sobrevivência. O tratamento mais duro que eu falo, de entre quimioterapias e cirurgias e radioterapias, quando propriamente indicadas. Então, essa fase de sobrevivência é onde a mulher, é onde o homem, a questão de 1 para 100, se reencontra e ele vai determinar o principal tema de vida dele, que é qualidade de vida. Esse indivíduo vai ter que ter essa busca incessante por qualidade de vida, e que envolve vários aspectos, envolve aspecto psicológico, afinal de contas, o lidar com o diagnóstico. Quem tem um diagnóstico de câncer de mama, culturalmente, muito negativamente, a gente vê aqui no Brasil que a gente tem ainda essa ideia negativa de estar exposto à ideia de finitude, de morte, né? Então, causa muito traumas. Então, assim, mas é bom saber também, já entrando nesse ensejo, que um diagnóstico não é uma sentença de morte. A gente hoje tem possibilidade de cura em muitos casos, desde doenças mais precoces e, com a evolução da tecnologia hoje, até doenças mais tardias, tem aquelas percentuais de casos em que a gente consegue cura. Depois de 5 anos, precisa monitoramento uma vez ao ano? Como é que é isso? Eu sou da escola que eu sigo com minhas pacientes, eu não dou alta. Eu sigo uma vez por resto da ano, vida. após os 5 anos, eu sigo sempre. A gente tem um nicho de subtipos de câncer de mama inserido ali nas pacientes que são receptor de hormônio positivo HER2 negativo, que podem ter recidiva tardia. É uma realidade, que pode acontecer depois de 5, depois de 10 anos. Tudo bem que quanto mais o tempo passa, menor vai ficando a chance da doença voltar. Sim. Mas recidivas tardias ou novos episódios de câncer de mama ainda podem existir. Isso vale para qualquer tipo de câncer, na sua opinião, pela tua escola? Ou é só o de mama? Eu
tenho maior experiência com tumores femininos, mas tumores femininos em geral eu não dou alta. Eu permaneço ali sob um olhar atento nos 5 primeiros anos e depois eu relaxo um pouquinho e pelo menos uma vez por ano eu gosto de ver a paciente. A gente não dá para bobear. A mamografia é uma vez ao ano mesmo depois de 50 anos? Exatamente. Eu recomendo, baseado no que a gente tem diretriz, Sociedade Brasileira de Mastro, Sociedade Brasileira de Radiologia, que seja feita a partir dos 40 anos de idade, nas pacientes da população geral. Claro que você tem as individualizações baseado em histórico familiar e dentre outras premissas, de em alguns casos específicos fazer antecipação para antes dos 35, até alguns casos antes dos 25 anos de idade. Gente, e só o exame de toque não basta. Tem que ir fazer o exame, tem que fazer a mamografia, não adianta. Quem tem prótese mamária, muda alguma coisa? Então, alguns tipos de prótese mamária tem que ser individualizado. Algumas pacientes, elas conseguem ainda, a depender do remanescente tecido mamário, conseguem estar sendo acompanhadas por mamografia. Outras pacientes têm que seguir com ultrassom e ressonância magnética da mama. Você falou uma coisa muito interessante. O autoexame da mama, hoje, em algumas diretrizes, não é recomendado como parte de rastreamento. Mas eu, como médico, acredito que a mulher ela tem que conhecer o seu corpo. Ela tem que se autoconhecer. Aprender um autoexame é fundamental ali, diariamente, no chuveiro, e sabendo conhecer o seu corpo. Porque a gente aqui está falando de rastreamento. Nós estamos falando braço sempre para cima, né, doutora? braço... Vamos fazer aqui para quem está assistindo, braço para cima. E tem que fazer a palpação em torno da areola e palpando toda a mama e palpar também as axilas. Tem que estar deitada? Não, pode fazer em pé. Pode fazer em pé. Por que o autoexame eu considero muito importante? Porque a gente está falando de mamografia que ela é feita uma vez por ano. A grande maioria dos cânceres de mama tem uma evolução em que você consegue detectar nesse intervalo precoce. Se você faz mamografia de uma vez por ano. Mas você tem aqueles casos mais infrequentes, mas que ocorrem de tumores agressivos e que eles ocorrem de intervalo. Então, se a mulher detecta no autoexame uma alteração suspeita, alguma alteração de pele, pele em casca de laranja, ou alguma feridinha, ou algum nódulo palpável, ela não vai ficar esperando até chegar a vez dela fazer em 4 meses o exame que está determinado para fazer daí para frente uns 4. Ela vai adiantar e fazer um exame. E às vezes de mamografia. Às vezes o nódulo também não é nada demais. Exatamente. A grande maioria dos nódulos são benignos. Pois é, você sabe que eu já tirei um nódulo? Eu novinha, fazendo autoexame, eu senti um caroço, eu deitada, eu senti um volume no seio. E aí fez por punção, tirou o nódulo e era benigno. Mas tem que ficar. Quer dizer, é uma coisa também, é uma ferramenta importante também o autoexame, mas não é o que basta. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Tem que ter a mamografia também. Tem que ter a mamografia de acompanhamento. Por isso que conhecer o próprio corpo é uma medida fundamental. É fundamental. Muito bom. Eu queria saber o seguinte também, quão crescente a população de sobreviventes do câncer de mama, que você está falando sobre monitoramento, a gente já vai falar aí da Priscila, a gente está falando desse monitoramento ao longo de 5 anos, ter esse acompanhamento. Tem um slide muito interessante. Qual é que você quer? Que é um slide... PH tá na agulha aí, né, PH? Ele é um slide que traz justamente isso. Essa pergunta sua, ela é respondida... pode colocar aí, grande e crescente população de sobreviventes do câncer, é o título do slide. Tá mais para o fim. Exatamente. Ele fica... Depois vamos botar também o quebra-cabeça para a gente... Ai, ó, isso é legal. Exatamente. Volta no anterior, por favor, pega. O anterior. Não, passa um outro. Passa só mais... Não para frente, desculpa, pega. Desculpa. Isso daí, realmente. Aí, ó. Então, o que a gente percebe? Com o aumento da população idosa no mundo, e a gente acredita que essa população, inclusive no Brasil, a gente tinha uma pirâmide etária que ela mostrava uma base muito robusta ali com pessoas muito jovens, enquanto o ápice dela, que eram pessoas mais idosas,
era algo menos frequente, então era uma pirâmide mesmo, ela hoje está se tornando um losango no Brasil, e em sim. países mais desenvolvidos no mundo, ela realmente também está se invertendo mais rapidamente, mas acredita-se que em 2040 no mundo, a gente vem a ter mais de 26 milhões, e esse gráfico ele é muito sensato em relação a isso, escuta o que eu vou falar, mais de 26 milhões de pessoas convivendo com câncer no mundo, seja com câncer em atividade detectável, ou que tiveram diagnóstico e se curaram. Então, o que a gente chama de sobreviventes. Sei. Então, esses pacientes, às vezes, eles podem ser pacientes que apresentam sintomas persistentes, similares àqueles que apresentaram ao tratamento. 1/3 desses pacientes corresponde a isso. Isso porque, hoje em dia, também é um dado muito interessante dizer, a não ser pelo impacto negativo do Covid, mas ao longo do tempo, nós vemos percebendo grandes ganhos no tratamento do câncer. Isso, de certa forma, tem permitido aumentar o número de pessoas que convivem cronicamente com câncer. No contexto de câncer de mama, por exemplo, tenho uma porção boa de pacientes que me apareceram ali com doença já metastática, com sítio distante, mas pela implementação de tratamentos mais tecnológicos, elas conseguem, em alguns casos, por que não dizer, aniquilar ali o câncer. Mesmo em metástase? Mesmo em metástase, a doença seca, eu vou dizer em linguagem mais acessível, ela seca, permanece inativa durante um tempo prolongado. Eu tenho casos... Vai ter esse monitoramento. Precisa de continuar até com o tratamento. Então, às vezes, o paciente ele se torna um sobrevivente do câncer com a doença sem atividade e com a necessidade de continuar um tratamento cronicamente. Mesmo sem cirurgia? Mesmo sem cirurgia. Esses são casos específicos. Hoje a tecnologia tem permitido cada vez mais esses cenários. Então, o sobrevivente do câncer é uma realidade. Paciente que permanece com a doença cronificada, em alguns casos, doença ela ainda presente, mas crônica, é a mesma coisa que se torna de tratar uma hipertensão, um diabetes. Então, o paciente passa anos com essa situação da doença parada, a doença não evolui. Tem também aqueles casos do sobrevivente, que isso é o que novo, isso é mais recente. E é cada vez mais uma realidade presente no nosso cenário da oncologia. Com essa incorporação de novas tecnologias, estamos cada vez mais conseguindo cronificar a doença. E aí é que tem que dar muita importância para equipes de cuidados continuados, para formar equipes especializadas em garantir qualidade de vida para esse nicho de pacientes, abarcando nutrição, abarcando psicologia, abarcando educadores físicos, fisioterapeutas. Então, buscar controle de sintomas, conscientização do paciente é fundamental.